O significado das bandeiras dos Estados brasileiros. É exatamente o que vamos reagir no vídeo de hoje. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem, tudo ótimo. Eu sou o Gabriel Rodrigues e sim, eu vou reagir ao significado de cada bandeira dos Estados do Brasil. Já que eu tenho reagido ao hino dos Estados e nunca sei o que a bandeira significa, a bandeira que aparece no hino, então hoje vamos aqui para 26 minutos onde eu vou aprender sobre todos os Estados. Então sem mais delongas, bora começar. E antes disso, é só dizer que o vídeo é do canal Diogo Elzinga. Já reagimos aqui a outros vídeos dele, ok? Mas sem mais delongas, bora lá começar. Oi pessoas, Olá. Elzinga aqui e hoje nós vamos trazer um pouco mais de cultura para esse canal, porque afinal conhecimento nunca é demais. Não sei se vocês assistem The Big Bang Theory, mas Não quando gosto. o Sheldon fazia aquele negócio dele lá do Fun with Flags, eu desejava que aquilo durasse mais tempo, porque eu sempre adorei bandeiras, porque não sei se você sabe, mas toda bandeira tem uma história por trás, não é só uma corzinha, uma linhazinha, um desenhinho ali. Tudo tem um significado por trás e esse significado, geralmente, ele conta muito sobre a história do próprio estado, do próprio país, ou sei lá, de qualquer coisa que seja. Então, nós vamos apresentar, nós no caso eu, pra você, hoje, o significado das 26 bandeiras do Brasil, de todos os estados, mais o Distrito Federal. São 27 ao todo. Mas assim, no vídeo de hoje eu quero fazer um jogo com vocês. As bandeiras vão aparecer aleatoriamente, eu vou dar 5 segundos pra vocês tentarem descobrir de qual estado essa bandeira é. Você pega um caderninho ali, vai Vamos ver se eu vou conseguir acertar de que estado é a bandeira. anotando. E aí no final do vídeo você vai lá e diz quantas que você acertou. Coloca nos comentários e compara as suas respostas com a dos amiguinhos. Não vale trapacear, não vale passar o vídeo pra frente, não vale pesquisar no Google. Enfim, é uma brincadeira só pra testar os seus conhecimentos. Se o resultado for muito ruim, não precisa nem postar. Além do mais, se inscreva no canal, muito importante pra mim, porque o seu joinha e também quando você se inscreve, ajuda pra que esse conteúdo seja visto por mais pessoas e também é um incentivo pra que eu continue fazendo mais coisas pra vocês. Comenta também aqui embaixo outros vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Sem mais delongas, bora lá. Santa Catarina. Esta é a bandeira de Pernambuco. Ela foi criada em 1817 pelo padre João Ribeiro durante a Revolução Pernambucana, mas só passou a ser usada no seu centenário em 1917. É importante dizer que a bandeira nasceu antes da independência do Brasil, por isso ela representava a República de Pernambuco. Inclusive, possuía 3 estrelas que eram as capitanias de Pernambuco. O azul era o céu, o branco a nação, o sol iluminava o futuro e o arco-íris de 3 cores era o início de uma nova era. Hoje já mudou um pouco, mas o azul continua representando a imponência do céu nordestino. O branco é a paz e a cruz vermelha a fé na justiça. O sol, no caso, é o símbolo de força e energia e, por último, o arco-íris representa a união dos pernambucanos. E para os curiosos, Pernambuco vem do tupi-guarani, significa buraco no mar, que era o que os índios diziam que acontecia quando esses barcos, os portugueses, chegavam e rompiam a barreira de recifes. Este é Recife? Não sei, eu sou muito mau nisto. Esta é a bandeira do Amazonas. Ela foi adotada em 1982. O Recife deve ficar no Pernambuco, não? Acho que sim. E possui 3 cores. As 2 brancas são a esperança e a vermelha todas as dificuldades superadas. O vermelho foi adotado para que a bandeira fosse levada aos campos de combate em Canudos em 1897 pelos militares do Amazonas. Aquelas 25 estrelas no canto superior junto com o azul representam as 25 cidades que o Amazonas tinha em 1897. E a maior delas, ali no centrinho, é Manaus. E o nome Amazonas vem de 1541, quando o capitão espanhol chamado Francisco Orellana lutou com uma tribo de mulheres guerreiras. Aí ele lembrou de uma mitologia grega e resolveu dar um nome ali de Rio Amazonas. Logo, o estado de Amazonas ganhou o mesmo nome. Paraná. Esta eu sei, Paraná! Essa é a bandeira do Paraná. Ela já foi utilizada entre 1947 até 1990, depois virou outra até 2002. E finalmente voltou a ser a de 1947. Oficialmente, a bandeira do Paraná não é mudada desde 2002, porque ela já mudou muitas outras vezes antes. O verde representa as florestas que cobriam o Paraná no final do século XIX, o branco é o espírito pacífico do povo, vale para Curitiba também. O azul representa a esfera celeste na mesma posição astronômica que estava Curitiba na noite de 29 de agosto de 1853, quando foi assinada a tal da Lei Imperial que emancipou a província do Paraná, porque até então ela fazia parte de São Paulo. As 5 estrelas representam o Cruzeiro do Sul. A faixa branca é o Trópico de Capricórnio, que corta o Paraná ao norte,
E por fim, os ramos de araucária e erva mate eram os principais produtos econômicos do Paraná naquela época. E para quem não sabe, Paraná vem do Tupi-Guarani também e significa rio, o braço do rio, basicamente rio. Mato Grosso do... Não, isto aqui é Salvador. Essa é a bandeira do Maranhão. Exatamente. Ela foi adotada em 1889 e criada pelo poeta Souza Andrade. O vermelho, o branco e o preto simbolizam a população composta de brancos, negros e indígenas. Uau. O quadrado azul ali, no caso, é o céu. E a estrela branca é o próprio estado como parte da federação. O significado de Maranhão, acredita-se até hoje, que signifique mar que corre, que era o nome dado para o rio Amazonas até a chegada dos europeus. No caso, vem do Tupi-Guarani. Este eu sei. Este eu já vi. Este aqui eu não sei. Eu não sei. Eu vou dar um Ceará. Esta é a bandeira do Alagoas. Ela foi criada em 1963 e tem as cores da bandeira da França ao fundo. O vermelho, o branco e o azul, que representam liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité et fraternité. Fraternité. Eu nunca sei dizer essa palavra em francês. O brasão remete às primeiras cidades do estado, Alagoas, Calvo e Penedo, assim como a cana-de-açúcar e o algodão, que eram as grandes riquezas agrícolas. Os três peixes ali estão por conta das lagoas Mundaú, Manguaba e a de Jequiá, e também por causa da pesca e da vila de Alagoas. A metade inferior esquerda é Penedo e a direita Porto Calvo. A estrela ali no topo é o próprio estado alagoano e remete ao hino do estado, a estrela grandiosa que reluz ao sorrir das manhãs. E Alagoas significa a coisa mais óbvia do mundo que você possa imaginar. Alagoas significa que há lagoas. Alagoas. É sério isso. Em Maceió são 17, só para você ter uma ideia. Este aqui é para ali, Acre. Acho que é o Acre. Essa é a bandeira do Acre. Ela foi adotada em 1996. Lembrei-me que era do Acre, Casa dos Dinossauros. Assim também. As cores são as mesmas da bandeira nacional, que representam a paz e a esperança, com a exceção do vermelho, que é a luz intelectual que orientou a anexação do Acre ao Brasil, assim como o sangue dos que lutaram por isso. A palavra Acre vem dos índios apurinãs e significa rio de jacaré. Esta aqui, eu sei que é para ali, que era parecida a esta. Eu já vi esta bandeira. Não sei, Mato Grosso do Sul. Esta é a bandeira de Sergipe. Eu estou a falar tudo. Imagina uma que acabou se tornando oficial aos poucos. O negociante chamado José Rodrigues Bastos Coelho precisava de um símbolo que pudesse identificar seus barcos quando fossem à Bahia e também a Pernambuco. E resolveu criar este símbolo. Tanto esse símbolo foi visto que acharam ser a bandeira de Sergipe, até que em 1920 o governador definiu que a bandeira seria oficialmente aquela feita pelo moço. O verde representa as matas e a diversidade, o amarelo é a riqueza mineral, o azul é o céu e as estrelas remetem a 5 fozes de rios que tem ali no estado, que são o Rio São Francisco, Japaratuba, Sergipe e os rios Piauí e Real, que dividem a mesma foz, e também o rio Vaza Barris. E o nome Sergipe tem nada a ver com a marca que faz os Jeep. Na verdade, vem do Tupi-Guarani, significa no Rio dos Siris. Dá até pra entender porque tem tanto siri, tanto caranguejo em Sergipe. Faz sentido. Eu não vou tentar esta. Olha, esta aqui também, liberdade, igualdade, humildade. Esta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Rio Grande do Sul. Acho que é o Rio Grande do Sul esta. Rio Grande do Sul. Esta é a bandeira do Rio Grande do Sul. Só porque eu li Grandense ali. 1891 e até hoje não se tem certeza absoluta de quem que fez ela. É baseada nos desenhos dos rebeldes da Guerra dos Farrapos de 1835 com a adição do brasão. Em 1937, Getúlio Vargas acabou abolindo os brasões nas bandeiras, mas isso voltou em 1966 e permanece até os dias de hoje. Não é certo exatamente, mas o que mais se acredita é que o verde represente as matas, o vermelho são os ideais revolucionários e a coragem do povo, e o amarelo as riquezas. E sobre o brasão, ele remete totalmente à Revolução de 1835 com os dizeres liberdade, igualdade e humanidade. Inclusive, guarda detalhes de inspiração maçônica, como, por exemplo, as colunas ao redor do losango invertido que são encontradas em templos maçônicos. E o nome do estado do Rio Grande do Sul, na verdade, nada mais é do que um engano, porque o pessoal achava que a Lagoa dos Patos, que era um riozão grandão, era um rio, mas na verdade era uma lagoa, que na verdade é uma laguna. Enfim, longa história. Salvador. Eu não sei, Salvador é um estado, nem é um estado. Esta é a bandeira do Pará.
Ela foi instituída em 1890 e foi utilizada a mesma do Clube Republicano Paraense. Antes disso, ela era bandeira de Belém. Lá no início não foi bem aceita, inclusive o governador da época dizia que os estados deveriam apenas erguer a bandeira do Brasil. O vermelho é a força e o sangue do povo, a faixa branca representa o zodíaco e a faixa planetária, fazendo referência à linha do Equador e também ao rio Amazonas. E por último, a estrela azul representa o estado do Pará dentro da federação, e ela é azul porque lá na bandeira brasileira o Pará é a única estrela acima da faixa de ordem e progresso. E a estrela do Pará foi escolhida para estar lá em cima porque na época da proclamação da República no Brasil, o Pará era o estado mais ao norte. Olha que doido. E para você que não sabe, Pará vem do Tupi-Guarani, significa rio do tamanho do mar. Esta aqui, não faço a mínima ideia. Esta é a bandeira da Paraíba, ela foi adotada em 1930 e é conhecida até hoje como a bandeira do nego. E perceba que eu falei nego e não falei nego, pois, bem, vamos começar pela inscrição. Na década de 30 rolou a política do café com leite, onde a galera de São Paulo e Minas Gerais se revezavam na presidência do Brasil. Isso durou até que São Paulo resolveu indicar Júlio Prestes à presidência, que no caso Júlio Prestes era paulista. Aí o João Pessoa resolveu mandar um telegrama para o governo dizendo se negar a apoiar a candidatura dele e acabou apoiando Getúlio Vargas. No fim das contas, João Pessoa foi assassinado e a bandeira paraibana nasceu. O vermelho representa a aliança liberal que apoiava Getúlio e João, e o preto, o luto pela morte de João Pessoa. Que doida essa história. Paraíba, para quem não sabe, vem do Tupi, significa Rio das Águas Rasas. Este aqui eu já vi, eu acho que já reagi a este estado, o hino. Esta é a bandeira de Mato Grosso. Mais uma bandeira instituída depois da proclamação da República. No caso do Mato Grosso foi em 1890 e foi feita pelo brigadeiro Antônio Maria Coelho. Brigadeiro? É uma das mais antigas do Brasil e já foi abolida, mas voltou com tudo em 1947. O azul representa o céu, o branco a paz, o verde a vegetação e a estrela amarela o ideal republicano, assim como os minérios do solo e também sua importância na federação. E Mato Grosso tem esse nome por causa das 7 léguas de mato espesso, praticamente impenetrável, que foi penetrado pelos exploradores ali nas margens do Rio Galera em 1734. Não faço ideia, esta aqui nunca vi na vida. Esta é a bandeira do Distrito Federal. Por isso que é tão não é um estado, mas a gente sempre conta como se fosse. A bandeira do Distrito Federal foi adotada em 1969 e o desenho foi feito por Guilherme de Almeida. O branco representa a paz, o verde as matas e no centro há a tal da Cruz de Brasília, que simboliza a herança indígena que emana do centro para todas as direções. O significado é bonito, só que eu não gostei muito dela. É muito simples, não sei, não gostei. Gostei mais das outras. É bonito! Até então eu achava a bandeira do Distrito Federal um negócio simples, que é aquele sinal de mais no meio, mas agora a gente percebe que aquilo ali são flechas dos indígenas e que a força emana para todas as direções. Doido isso. Esta aqui é muito fácil, mas eu não sei. Mas eu conheço, eu já vi. Esta é a bandeira da Bahia. Ela foi adotada oficialmente em 1960, mas desde 1889 existe depois de ser criada por um médico baiano chamado Diocleciano Ramos. E apresentado numa... Os médicos agora também fazem bandeiras? Não atendem só pacientes? Também fazem bandeiras, é? Reunião do Partido Republicano. Ela tem fortes inspirações, claramente, na bandeira dos Estados Unidos, que no caso se tornou independente em 1776, e possui um triângulo símbolo maçônico que mais tarde foi incorporado em homenagem à Inconfidência Mineira. Mesmo assim, estas cores já eram símbolo da revolta dos alfaiates em 1798. O nome do estado é uma referência à Baía de Todos os Santos, que mais tarde se tornou a Bahia que conhecemos. E para quem se pergunta por que Bahia tem H se Bahia não tem H? Pois. Bahia tem H, Bahia do estado, porque quando resolveram escrever o nome do estado, Bahia tinha H, daí depois rolaram várias mudanças ortográficas e aí caiu fora o H. Mas o nome do estado continua igual porque é o nome próprio e toda aquela lenga-lenga que a gente sabe. Eu também já vi esta, só que não me vou lembrar. Eu sou péssimo a lembrar-me de estados. Esta é a bandeira do Amapá. Ela foi adotada em 1988 depois de um concurso feito para escolher os símbolos oficiais do Amapá. O verde são as matas, o amarelo as riquezas minerais, o azul o céu e o branco a paz. As linhas pretas que contornam internamente retratam os homens que morreram lutando pelo estado durante as disputas entre franceses e brasileiros. Aquela figurinha ali no canto esquerdo, para os curiosos, é a tal da Fortaleza de São José de Macapá. Existem algumas controvérsias sobre o nome do Amapá, mas das que mais se acredita que vem do Tupi significa lugar de chuva. Ou então que vem do Nhangatu, que significa terra que acaba. Ou então ilha. E também tem uma árvore que é chamada Amapá, que é bem típica na região.
Então você escolhe um e toma como certo. O que eu porque as quiser. 3 ideias ali são muito bem aceitas. Não faço ideia. Eu nem estou a tentar jogar porque eu não faço ideia. Joguem vocês. Esta é a bandeira do Ceará. Ela foi adotada Ceará. em 1922 e criada pelo filho do Barão de Aratanha. Ela tem relação com o fundo verde e o losango amarelo da bandeira do Brasil. Dá pra Inclusive, os significados são exatamente os mesmos. Sobre o brasão, você encontra 7 estrelas que representam as mesorregiões do estado. E ali na elipse central, na parte superior esquerda, tem o sol atrás do farol de Mucuripe. E na direita, a serra e o pássaro. Na parte inferior esquerda, o mar e a jangada. complexo. E o sertão e a carnaúba na parte direita. E a simbologia representa os 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água. Ali no topo do brasão também tem uma fortaleza dourada que representa a força do povo cearense. E acredita-se que Ceará venha do tupi e significa onde a jandaia canta. Esta aqui também já reagi, mas não me vou lembrar. Mas eu já reagi. Isto é bem difícil, mas eu já reagi a esta. Esta é a bandeira de Roraima. Ok. Ela existe desde 1996 e foi desenhada por Mário Barreto. O verde são as matas e o cerrado, o branco a paz e a esperança e o azul é o céu e o ar puro. Essa faixa vermelha, no caso, é a linha do Equador que passa por Roraima e a estrela amarela representa riqueza mineral e também Mulifem, a 4ª maior estrela da bandeira do Brasil que simboliza Roraima. E Roraima acredita-se que venha do Tupi-Guarani e signifique ou Mãe dos Ventos, ou Terra do Caju, ou Monte Verde. Não faço ideia. Eu já nem estou a jogar. Não, desisti. Esta bandeira de Santa Catarina, ela foi adotada em 1953 e já teve outras variações bem diferentes, como esta. Eu podia ter lido ali, mas tudo bem, nem li. A tua bandeira de Santa Catarina foi criada por José Boatô e possui 3 cores mais o brasão central. O vermelho e o verde representam as vestes de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do estado. No brasão há o ramo de café e de trigo, que simbolizam as lavouras. A águia representa as forças produtoras do povo. A chave que a águia está segurando ali significa que o estado é um ponto estratégico da primeira ordem para o Brasil. A âncora que essa mesma águia segura é a ligação à pesca e aos portos. E aquele gorrinho vermelho ali no topo, todo mundo se pergunta o que significa aquilo. Ele era bem comum para os habitantes da Frígia, que era uma região que hoje pertence à Turquia. Ele simboliza a república e faz referência aos franceses que lutaram pela implantação do regime republicano e usavam esses acessórios. E por fim, o 17 de novembro de 1889 é a data que a República de Santa Catarina foi implementada. E pelo que se acredita, Santa Catarina leva esse nome por... Bastante complexo o nome, por acaso tem muitos detalhes, uma bandeira com muitos detalhes, gostei bastante. Até agora, para mim foi a que teve mais detalhes e que com coisas represente mais coisas. Por conta da padroeira do estado deles que eu comentei antes, Santa Catarina de Alexandria, mas existem outras versões mesmo que essa seja mais aceita. São Paulo, esta é fácil, São Paulo, São Paulo. E esta é a bandeira de São Paulo. Ela foi criada em 1888, logo depois da abolição da escravidão, por um jornalista chamado Júlio Ribeiro, durante o período que a monarquia estava em crise e a república prestes a nascer no Brasil. Quando a república foi proclamada finalmente em 15 de novembro de 1889, hastearam esta bandeira lá no Palácio do Governo em São Paulo. Naquela época era diferente a bandeira. Em 1932, o número de faixas diminuiu para 7 pretas e 6 brancas, que simbolizam os bandeirantes, que exploravam o Brasil dia e noite. Foi adicionado também um retângulo vermelho por conta do sangue derramado pelos próprios bandeirantes e dentro dele foi colocado um círculo branco com um mapa do Brasil em azul que representa o poder e mais 4 estrelas amarelas que representam o Cruzeiro do Sul. Em 1946, Getúlio Vargas, como eu comentei antes, proibiu todos os brasões em todas as bandeiras de estados e bandeira, sei lá, qualquer bandeira que pudesse existir, mas depois mudou quando o Getúlio Vargas se foi. E essa é a bandeira de São Paulo até os dias de hoje. Aos curiosos, São Paulo tem esse nome por conta da Vila de São Paulo, de Piratininga, iniciada por 2 padres que criaram um colégio para catequizar. Como eu já disse no outro vídeo, os padres não tinham missas para fazer, faziam invenções e faziam escolas agora. Eu não sei. Os índios em 1554. E aí São Paulo foi o nome que eles deram ali para essa vila, porque São Paulo era um santo que era bem conhecido por eles, e aí o tempo passou e eu só fui calado e São Paulo se tornou o nome do estado. Da cidade, no caso, depois está. É uma loucura isso. Este aqui também já vi, já comentei sobre, mas não me vou lembrar. Esta é a bandeira de Goiás. Okay. Oficialmente ela existe desde 1919 e foi criada por Joaquim Bonifácio de Siqueira. As faixas verdes e amarelas representam o mesmo que na bandeira nacional. No caso, as matas, a natureza, o ouro e as riquezas. Aquele retângulo ali com as estrelas no topo é uma representação do céu
E o Cruzeiro do Sul, uma constelação que já inspirou dois antigos nomes do Brasil, Ilha de Veracruz e a terra de Santa Cruz. E Goiás é uma palavra que vem de línguas indígenas e significa indivíduo da mesma raça. Não faço ideia também. Isto é muito difícil. Isto também é complexo, esta bandeira. Esta é a bandeira do Rio Grande do Norte. Ela foi adotada em 1957 e nasceu de um grupo de pessoas ligadas à cultura popular. Aí um cara chamado Luiz da Silva Câmara Cascudo, um historiador, ficou encarregado de transformar todas essas informações numa bandeira. O verde simboliza a esperança, o branco a paz e o amarelo as riquezas minerais. O coqueiro, a carnaúba, a cana-de-açúcar e o algodão são símbolos da vegetação do estado. Normal. A jangada e o mar são as atividades econômicas que dependem muito do mar, da pesca e da extração do sal. E inclusive o Rio Grande do Norte é responsável por 95% de todo o sal produzido no Brasil. E por último, a estrela branca é Lambda Scorpii. Aqui corresponde ao Rio Grande do Norte na bandeira nacional. E Rio Grande do Norte tem esse nome por causa do tamanho do rio Potengi. Quem já foi para Natal sabe que aquele rio é enorme. Nunca fui. Aí o rio Potengi era um rio grande, daí eles botaram o norte porque já tinha o do sul. Ou botaram o do sul porque já tinha do norte. Loucura. Não faço ideia. Essa é a bandeira de Rondônia. Ela foi instituída em 1981 e o desenho foi escolhido num concurso público onde um morador de Porto Velho chamado Silvio Carvajal Feitosa acabou vencendo. Na bandeira, o verde representa as matas, o amarelo as riquezas minerais, o azul o céu de Rondônia, o branco a paz e a estrela representa Vezem, que na bandeira brasileira é a que corresponde ao estado de Rondônia. E o estado de Rondônia leva esse nome por conta do Marechal Cândido Rondon, que foi um militar sertanista e indigenista que ficou responsável por integrar o estado de Rondônia ao Brasil. Esta é Rio de Janeiro. Esta é Rio de Janeiro, é fácil, está ali escrito. Esta é a bandeira do Rio de Janeiro. Ela é oficial desde 1965, foi feita pelo Dr. Alberto Rosa Fioravante. Antigamente a bandeira era igual, porém sem o brasão. É coisa de Getúlio Vargas. O azul e o branco simbolizam a origem portuguesa, já que eram comuns à monarquia de Portugal. Bastante. E aí só depois da proclamação da República Portuguesa é que as cores mudaram para as que conhecemos hoje. Outra teoria diz que o branco representa a inocência, a pureza, a beleza, a castidade, a esperança e a paz. E o azul, no caso, a justiça, a lealdade, o saber, a perseverança e a vigilância. O brasão mostra a Serra dos Órgãos e o Pico de Deus na parte superior. O verde representa a Baixada Fluminense e o azul é o mar do Rio de Janeiro. A águia, em posição de voo, é o poder e a força de um governo justo e honesto. Juro que não fui eu que escrevi isso aqui. No escudo abaixo da acho que águia, foste tem tu, uma foste. data de 9 de abril de 1892, que foi quando a primeira Constituição do Estado foi promulgada. Em 1992 adicionaram esta frase em latim que significa gerir a coisa pública com retidão. O cordão dourado ao redor do escudo é a união do povo fluminense e a haste de cana e o ramo de cafeeiro são os principais produtos da terra. E aí depois essa parte do nome do Rio de Janeiro, porque essa é a bandeira do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, Sentido, faz sentido. conta dos portugueses que chegaram em 1º de janeiro de 1502 na Baía de Guanabara e acharam que aquilo era um rio. E aí botaram Rio de Janeiro. de Janeiro. Às vezes até dá pra entender porque que as pessoas fazem piada em português. Esta aqui também já vi, mas é quase igual à outra, só que tem 13 de março de 1980. Essa é a bandeira do Piauí. Ela foi adotada em 1922 e alterada em 2005. Ela é composta por 13 listras, sendo 7 verdes e 6 amarelas, que representam as riquezas minerais e a esperança do povo. A estrela branca é Antares, a mesma que identifica o Piauí. Ela é 800 vezes maior que o Sol e simboliza o brilho do estado na bandeira nacional. E por fim, um retângulo azul escrito 13 de março de 1823, que é a data da Batalha de Genipapo, um dos marcos da luta brasileira pela independência. Ela ocorreu às margens de um riacho chamado Genipapo e contou com piauienses, maranhenses e cearenses que combateram o batalhão do Major João José da Cunha Fidié, que ficou responsável por manter a colônia fiel à coroa portuguesa. E Piauí, vem do Tupi-Guarani, significa Rio das Piabas, que é um tipo de peixe. Esta é Espírito Santo, faça, trabalha e confia. Eu quero saber, esta eu quero saber. Que eu falei Essa é a último vídeo bandeira do dela. Espírito Santo. O Estado já teve uma bandeira que claramente era uma referência ao iluminismo francês e também o hino do Espírito Santo, uma vez era a Marselhesa, o hino oficial da França. No Brasil e no Espírito Santo, nenhum era oficial. Até que em 1908 a atual bandeira foi desenhada. Oficialmente ela se tornou a bandeira capixaba somente em 1947. O azul e o rosa remetem às cores da roupa de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital. Depois que isso aconteceu, as cores das vestes da padroeira do estado, Nossa Senhora da Penha, foram trocadas pelas cores da bandeira.
Que louco isso. Aquela frase ali no meio, trabalha e É isso que eu confia, quero vem saber. do lema de Santo Inácio de Loyola, que fundou a ordem religiosa Companhia de Jesus. O trecho completo é: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. E o Espírito Santo tem esse nome. Tá mais bonita assim é mais bonita e faz mais sentido. Aquela explicação que eu dei no vídeo atrás, que eu vou deixar aqui em cima no i, do que eu reagi ao hino do Espírito Santo, assim, quem lê só trabalha e confia, pensa que é outra coisa. Aqui, ok, agora entendo. Por conta de um português chamado Vasco Fernandes Coutinho, que desembarcou nessas terras no dia 23 de maio de 1535, Como é que sabem a que data? era um domingo de Espírito Santo. E aí ele botou o nome do lugar de Espírito Santo. Não faço ideia qual seja. Esta é a bandeira do Mato Grosso do Sul. Em 1979, o Mato Grosso do Sul se tornou um estado independente do Mato Grosso e uma das primeiras coisas a serem feitas foi a nova bandeira criada por Mauro Michael Munhoz. O verde representa as matas, o branco a paz e a amizade, o azul o céu e a esperança e o amarelo a riqueza. Mato Grosso do Sul tem esse nome por conta do Mato Grosso, que foi desmembrado, então ele ficou só como Mato Grosso do Sul, mas por pouco que o estado não se chama de Estado de Campo Grande. Esta não sei qual é também. Isto é muito difícil, são muitas bandeiras, ok? Esta é a bandeira do Tocantins. Tocantins. O estado se desmembrou de Goiás em 1989 e no mesmo ano adotou a nova bandeira. Ela traz a mensagem de integração de uma terra onde o sol nasce para todos. O azul é a hidrografia privilegiada, o amarelo as riquezas minerais, o branco a paz e o sol, além de nascer para todos, também derrama seus raios sobre o futuro do estado. Tocantins vem do Tupi-Guarani e significa bico de tucano. Minas Gerais! Esta eu sei, Minas Gerais. E por último, essa é a bandeira de Minas Gerais, que parece tão simples, mas é cheia de significado. Foi Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Eu ainda tenho o hino eu já reagi a este vídeo. Há meses reagi ao vídeo do hino do estado de Minas Gerais e ainda sei a música, de tão boa que a música é. adotada em 1963. No início era para ser a bandeira nacional, criada pelos Inconfidentes, Credo, mas depois ainda bem foi que não. usada apenas para o Estado mineiro. Ainda bem. O triângulo foi Mas proposto então- por Tiradentes e remete à Santíssima Trindade. Mas acreditam historiadores que na verdade é o símbolo da maçonaria, já que a Inconfidência Mineira foi organizada pelos maçons. Existe uma controvérsia também sobre a cor do triângulo, que supostamente era verde, porém o vermelho foi adotado como símbolo das revoluções. E por último, esta frase em latim foi proposta por Alvarenga Peixoto, que também era um confidente, que vem de um versículo do poeta romano Virgílio e significa liberdade ainda que tardia. E Minas Gerais tem esse nome por conta da coisa mais óbvia do mundo, que são os inúmeros campos de minérios, principalmente o ouro que existe no estado. Simples assim. Vai dizer que aquela bandeira que você sempre achou feia não ganhou muito mais significado depois que você descobriu a história por trás Mais dela? ou menos, A mais gente ou acaba menos. criando Mais ou uma menos. empatia muito maior sobre esses lugares quando a gente conhece a isso é história, real. sobre o que aconteceu. Enfim, tudo fica melhor. Se você gostou desse vídeo, É isso! Bem, o que eu achei? Primeiro que eu já não me lembro do significado de quase nenhuma delas. Este vídeo é tão longo, mas é tão rápido, e o significado é tanto, são tantas bandeiras, tanta coisa, que eu não sei. A única coisa que eu tirei daí é que muitos dos nomes vêm do Tupi, de uma língua indígena, e a maior parte dos nomes dos estados vem daí. O significado das bandeiras, eu não me vou lembrar tudo. É interessante saber, realmente foi bastante interessante saber, principalmente quando eu não sabia e dizia, isto deve ser por isto, isto e isto. É interessante saber, mas não é coisa que eu vou decorar, porque também conseguimos ver que eu sou péssimo em estados brasileiros, que eu não conheço as bandeiras dos estados brasileiros. Se fosse de países, eu ainda conhecia. Agora de estados, é normal que eu não conheça, né? E eu tenho de dizer que a bandeira que eu mais gostei foi a de Santa Catarina, não por ser a mais bonita, mas por ter um significado melhor, porque tem muitos detalhes, tudo tem ali um significado, cada detalhe é muito detalhista, tem um significado, então eu gostei bastante. De resto eu não sei o que dizer, porque tipo, eu não vou decorar isto tudo, e quem sabia estes significados de todas estas bandeiras não deve ter mais nada que fazer da vida, porque são muitos e muita coisa. Mas então pessoal, o vídeo de hoje já vai ficar por aqui. Eu espero imenso que vocês tenham gostado. Este foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, essas coisas todas. Mas então aqui vai ter outro vídeo bastante bom para vocês verem e com a minha carinha para inscreverem-se no canal, ok? Mas então o vídeo de hoje é este e fui. Até ao próximo vídeo. Tchau. Não sei porque foi o beijo, mas tudo bem. Tchau. Ai, olha o meu cabelo que depois eu gravo. Meu Deus, meu Deus.